O agente Ricardo Pereira deparou-se com 3 crianças abandonadas debaixo de uma ponte ao amanhecer, e quando apontou a sua lanterna para os seus rostos, uma delas entregou-lhe uma fotografia. Ele gelou. Ao ver que a imagem era da sua mãe, o uivo de uma ambulância rasgou o silêncio da madrugada, o seu eco ressoando entre os arranha-céus adormecidos. Ricardo Pereira afrouxou o nó da gravata do seu uniforme, os seus olhos a arder após um turno de 12 horas. O relógio digital no painel do seu carro de patrulha piscava 5h43, cada minuto arrastando-se como se resistisse à chegada da luz do dia. Flocos de geada agarravam-se aos para-brisas dos carros estacionados, testemunhas silenciosas de mais uma noite fria de outubro. Ricardo ligou o aquecimento, observando a sua respiração formar uma nuvem pálida no ar. O rádio crepitava ocasionalmente, um bêbado a causar problemas num bar de esquina, um alarme disparado numa loja da Baixa, o tipo de chamada de rotina que marcava o fim da sua vigia. O carro de patrulha deslizava pela Avenida da Liberdade, os seus faróis cortando a escuridão como lâminas afiadas. 23 anos a patrulhar estas mesmas ruas tinham ensinado Ricardo a ler a cidade como um livro aberto. Cada beco, cada esquina, guardava a sua própria história. O sem-abrigo que dormia junto à pastelaria local fez um aceno discreto, um ritual matinal que se repetia há anos. Um vento frio soprou quando ele virou para a Rua das Flores, agitando folhas secas numa dança macabra sob a velha ponte sobre o rio Trancão. Os carris por cima estavam silenciosos há décadas, desde que a estação principal fora desativada. O holofote do carro de patrulha captou um movimento nas sombras, tão sutil que qualquer outra pessoa poderia tê-lo ignorado. Ricardo travou a fundo, os seus dedos tamborilando nervosamente no volante gasto, um hábito que adquirira ao longo dos anos. O coldre na sua anca pareceu mais pesado quando saiu do carro, a mão direita repousando instintivamente sobre a sua arma. A experiência ensinara-lhe que as sombras sob aquela ponte muitas vezes escondiam mais do que mera escuridão. Um soluço quebrou o silêncio. Ricardo congelou, os sentidos em alerta máximo. Outro soluço, mais baixo desta vez, seguido por um sussurro abafado. A sua mão afastou-se da arma e alcançou a lanterna. O feixe de luz varreu a escuridão, revelando primeiro uma pequena mochila rosa desbotada. Depois um ursinho de peluche deitado no pó e, em seguida, 3 pares de olhos fixaram-no das sombras. Inês. A voz era suave, quase um murmúrio, vinda de uma menina que se destacava entre as 3 figuras encolhidas. Os seus braços finos formavam uma barreira protetora em volta dos outros 2, os nós dos dedos brancos da força com que os apertava. Vai ficar tudo bem. Ricardo desligou a lanterna, deixando apenas o brilho tênue dos candeeiros de rua para iluminar a cena. Os seus joelhos estalaram quando se agachou, mantendo uma distância segura. Olá, murmurou ele, a sua voz aperfeiçoada por anos a lidar com vítimas assustadas. Sou o agente Ricardo. Estão feridos? A menina mais velha, com não mais de 5 anos, estudou o seu rosto com uma intensidade desconcertante. Os seus olhos verdes carregavam uma sabedoria dolorosa que nenhuma criança deveria ter. O seu cabelo castanho caía em ondas emaranhadas sobre um casaco azul marinho que já vira melhores dias. Temos fome, respondeu ela finalmente, a sua voz mais firme agora. O rapaz ao seu lado, de cabelo escuro a cobrir-lhe metade do rosto, agarrou-se mais ao braço dela. A mais pequena das 3, uma menina de caracóis dourados que parecia ter saído de um conto de fadas, observava tudo com olhos muito abertos. Ricardo enfiou a mão no bolso do uniforme com movimentos deliberadamente lentos. O pacote de bolachas, o seu lanche de emergência, provocou uma mudança instantânea na atmosfera. Os olhos das crianças iluminaram-se, a sua postura mudando subtilmente na sua direção. Chocolate? Perguntou o rapaz, a sua voz tão baixa que Ricardo teve de se inclinar para ouvir. Um leve sorriso cintilou no rosto de Ricardo enquanto oferecia o pacote. Há para todos, assegurou ele, observando enquanto a menina mais velha distribuía as bolachas com a cautela de quem raciona um tesouro precioso.
Como se chamam? Sofia respondeu a mais velha entre dentadas, migalhas caindo sobre o seu casaco. Aquele é o Tiago, apontou ela para o rapaz, que já ia na sua segunda bolacha. E aquela é a Inês. A mais pequena das três, Inês, não tinha tocado na sua bolacha. Os seus olhos, do mesmo tom de azul do céu ao amanhecer, estavam fixos em Ricardo com uma curiosidade que parecia além dos seus 3 anos. As suas mãozinhas mexiam em algo no bolso do seu casaco vermelho desbotado. O tempo pareceu abrandar quando ela finalmente tirou um pedaço de papel dobrado. Ricardo observou, intrigado, enquanto ela se aproximava com passos hesitantes, oferecendo-lhe o papel como um presente. Os seus dedos tremeram contra o papel amarelado. A fotografia, com as bordas gastas pelo manuseio, revelava um rosto que ele não via há 20 anos. O sorriso gentil que acalmara as suas noites de infância. Os olhos bondosos que continham histórias nunca contadas. O colar de pérolas que a sua mãe jurara ter pertencido à sua bisavó. Maria. O nome escapou-lhe dos lábios como uma antiga oração, há muito esquecida. A última imagem que tinha da sua mãe era de uma manhã muito parecida com esta. Café a ser feito na cozinha, torradas na mesa, um beijo rápido antes de ela sair para comprar mais pão. 20 anos se passaram e o pão nunca chegou. Um movimento chamou a sua atenção. Sofia aproximara-se, a luz do amanhecer agora forte o suficiente para revelar claramente as suas feições. O formato delicado do seu queixo, o arco suave das suas sobrancelhas, até a maneira como ela inclinava ligeiramente a cabeça. Todos traços que ele conhecia intimamente. Traços que via no espelho todos os dias. Traços da sua mãe. A avó disse que nos encontrarias aqui, murmurou Sofia, a sua pequena mão deslizando para a dele com uma familiaridade que lhe fez o coração saltar uma batida. Ela prometeu que seria hoje. O sol nascente pintava o céu em tons de rosa e ouro, os seus raios finalmente alcançando sob a ponte. Ricardo olhou mais uma vez para a fotografia nas suas mãos, depois para os 3 rostos diante dele. O rádio no seu carro de patrulha crepitou ao longe, alguma chamada a precisar de atenção, alguma emergência a exigir a sua presença. Pela primeira vez em 23 anos de serviço, Ricardo não respondeu à chamada. Os seus olhos estavam fixos nas 3 crianças que o destino colocara no seu caminho e nas inúmeras perguntas que os seus rostos demasiado familiares traziam. O mistério que consumira metade da sua vida acabara de ganhar 3 novos capítulos, e algo lhe dizia que a história estava apenas a começar. A fotografia tremia nas mãos de Ricardo enquanto observava as 3 crianças a dormir no sofá da esquadra. Mesmo a dormir, Sofia mantinha um braço protetor em volta dos seus irmãos mais novos. O café na sua secretária tinha arrefecido, esquecido, enquanto as memórias o arrastavam 2 décadas para o passado. 1989. Rua dos Carvalhos, 237. O aroma de panquecas enchia a pequena cozinha amarela. Ricardo, com 12 anos, sentava-se à mesa gasta, observando a sua mãe dançar ao som de Elvis num rádio antigo. Maria rodopiava pela cozinha, a sua saia rodada a balançar com os seus movimentos, o colar de pérolas a brilhar sob a luz da manhã. Mais uma, mãe! Implorou Ricardo, migalhas de panqueca à volta do seu prato. Maria sorriu, aquele sorriso que iluminava os seus olhos azuis e formava pequenas rugas nos cantos. Última, avisou ela, mas acabava sempre por fazer mais 2. O seu salário de empregada de mesa mal cobria as contas, mas de alguma forma havia sempre panquecas aos domingos. A memória dissolveu-se como açúcar em água quente. Ricardo piscou os olhos, voltando ao presente. Os seus dedos traçaram inconscientemente a cicatriz no seu queixo, uma recordação permanente daquela última manhã. 2004. O dia em que tudo mudou. Não podes continuar a tratar-me como uma criança. A voz de Ricardo, então com 25 anos, reverberou pelas paredes finas do apartamento. Sou polícia agora, não o teu menino. Maria estava junto ao fogão, as mãos a apertar o avental. O colar de pérolas tremia suavemente com a sua respiração compassada. Eu só quero que tenhas cuidado, Ricardo.
Esta investigação. Estás a lidar com gente perigosa. É o meu trabalho. Não posso simplesmente ignorar a corrupção no departamento porque tu tens medo. As palavras seguintes saíram como setas envenenadas. Ricardo mal se lembrava do que dissera, apenas do olhar devastado no rosto da sua mãe e das lágrimas silenciosas que lhe corriam pelas bochechas. Ele saiu, batendo com a porta, o queixo a sangrar, depois de ter pontapeado a mesa de centro num acesso de raiva. Quando voltou, 3 dias depois, o apartamento estava vazio. O colar de pérolas que a sua mãe nunca tirava jazia abandonado sobre uma nota simples. Amo-te demasiado para te ver destruir-te a ti mesmo. Ricardo passou os 20 anos seguintes à sua procura. Cada pista, cada possível endereço, levava a outro beco sem saída. A investigação que desencadeara a sua discussão foi arquivada por falta de provas. Ele foi transferido para outra esquadra, onde lentamente construiu uma reputação de agente exemplar, como se cada ato de bondade pudesse de alguma forma espiar as últimas palavras que dissera à sua mãe. O gemido suave de Inês trouxe-o de volta ao presente. A pequena mexeu-se durante o sono, o rosto contorcido de angústia. Ricardo instintivamente aproximou-se, ajeitando o cobertor à volta dela. Os seus caracóis dourados lembravam-no tanto de Maria que doía. — Senhor? A voz da assistente social assustou-o da porta. — Precisamos de discutir a colocação das crianças num abrigo temporário. — Não. A palavra saiu mais firme do que ele pretendia. Ricardo levantou-se, anos de instinto de investigador a assumirem o controlo. — Estas crianças são minha responsabilidade. A assistente social franziu o sobrolho. — Agente Pereira, compreendo que se sinta ligado ao caso, mas existem procedimentos. — Elas conhecem-me, interrompeu Ricardo, a sua mente a acelerar. A Sofia disse que a minha mãe prometeu que eu as encontraria. Isto não pode ser uma coincidência. Ele tirou o seu distintivo, girando-o entre os dedos, um hábito nervoso desenvolvido ao longo dos anos. Preciso de descobrir como chegaram aqui, quem as trouxe e, mais importante, onde está a minha mãe. A luz do sol da tarde filtrava-se pelas persianas, pintando riscas douradas no chão da esquadra. Ricardo observava as crianças a dormir, tão vulneráveis, tão certas de que ele as protegeria. Em algum lugar, a sua mãe orquestrara este encontro. Após 20 anos de silêncio, ela estava a enviar uma mensagem, e estas 3 crianças eram a chave. Sofia mexeu-se durante o sono, a sua pequena mão procurando inconscientemente a de Tiago. Ricardo reconheceu o gesto. Era exatamente como Maria costumava segurar a sua mão durante as trovoadas, quando os trovões pareciam demasiado altos e o mundo demasiado grande. — Vou precisar de uma licença, disse ele por fim, ainda a observar as crianças. — E acesso a todos os ficheiros de pessoas desaparecidas dos últimos 20 anos. A assistente social hesitou, mas havia algo na determinação de Ricardo que a fez acenar. — Prepararei a papelada necessária, mas terá de se submeter a uma avaliação para custódia temporária. Ricardo apenas acenou, a sua mente já a traçar os primeiros passos da investigação. 20 anos de perguntas sem resposta, de noites sem dormir a reviver aquela discussão final, de culpa a corroê-lo como ácido. Agora, finalmente, ele tinha algo tangível. 3 anjinhos que, de alguma forma, conheciam a sua mãe. O café, há muito esquecido, estava frio como pedra quando Ricardo finalmente se sentou de novo na sua secretária. Os seus dedos traçaram a fotografia antiga, contornando o rosto da sua mãe. — Onde estiveste este tempo todo, mãe? Murmurou para si mesmo. — E por que agora? Ele sabia que as respostas estavam, de alguma forma, nestas 3 crianças a dormir no seu sofá, e não descansaria até descobrir a verdade. Não importava quanto tempo levasse, não importava onde o levasse. Desta vez, ele não deixaria a sua mãe desaparecer novamente. Os corredores da 15ª Esquadra zumbiam com a atividade típica de uma segunda-feira de manhã.
Ricardo guiava as 3 crianças pelo labirinto de secretárias e pessoas, uma mão protetora no ombro de Sofia, enquanto Tiago e Inês se agarravam às suas pernas como pequenas sombras. Pereira. O capitão Ferreira saiu do seu escritório, as suas sobrancelhas grisalhas a erguerem-se ao ver o grupo invulgar. Pensei que o teu turno tinha acabado há horas. Precisamos da sua ajuda, capitão. Ricardo deu um aceno subtil às crianças. É complicado. Ferreira suspirou, o seu olhar suavizando quando viu os seus rostos cansados. Sala de descanso. Agora. A sala de descanso da esquadra, com os seus sofás gastos e máquina de café temperamental, tornou-se uma creche improvisada. Sofia arrumava meticulosamente as bolachas que outro agente trouxera, garantindo que cada irmão recebesse uma porção igual. Ricardo observava, impressionado com a sua maturidade. Então Ferreira inclinou-se sobre a sua chávena de café. "O que temos aqui?" Ricardo abriu a boca para responder, mas uma batida na porta interrompeu-o. Uma mulher de cerca de 35 anos entrou, uma pasta na mão e uma expressão determinada emoldurada por óculos de aros vermelhos. Catarina Silva. Serviços Sociais, apresentou-se ela, avaliando rapidamente as crianças. Recebi uma chamada sobre menores encontrados debaixo da ponte da Rua das Flores. Doutora Silva reconheceu Ferreira. Este é o detetive Pereira. Ele... Encontrei as crianças durante a minha patrulha, interrompeu Ricardo, algum instinto a levá-lo a omitir a sua ligação pessoal à sua mãe. Precisamos de as identificar, localizar quaisquer familiares. Catarina já se tinha agachado perto das crianças, o seu tom profissional substituído por um calor natural. Olá! Essas bolachas parecem deliciosas. Posso provar uma? Para a surpresa de todos, Inês foi a primeira a oferecer a sua bolacha. Catarina sorriu, partindo-a ao meio e devolvendo uma parte. Obrigada, querida. Como te chamas? Inês respondeu a pequena, a sua voz mais forte do que Ricardo a ouvira antes. E aquela é a Sofia, e aquele é o Tiago. Nomes lindos. Catarina pegou num bloco de notas. Podem dizer-me também os vossos apelidos? As crianças trocaram olhares, Sofia, assumindo o seu papel habitual de porta-voz, respondeu. A avó Maria disse que não devíamos dizer. O lápis de Catarina congelou a meio da nota. Ricardo sentiu o coração acelerar. A avó Maria? Perguntou ele, mantendo a voz casual. Ela cuidava de vocês? Sofia acenou, os dedos a mexerem na borda do casaco. Ela costumava fazer-nos panquecas todos os domingos, com calda de chocolate. Ricardo e Ferreira trocaram olhares. Panquecas de domingo. Mais uma coincidência, impossível de ignorar. Vou verificar os registros, anunciou Catarina, os seus dedos já a moverem-se num tablet. Com os primeiros nomes e idades aproximadas, podemos encontrar algo no sistema. Uma hora depois, a frustração era palpável na sala. Catarina franziu o sobrolho para o ecrã, os seus óculos a refletirem páginas de resultados de pesquisa negativos. Isto é impossível, murmurou ela, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Não há registros de nascimento nos últimos 6 anos que correspondam a estas crianças. Nenhum relatório de pessoas desaparecidas com estas descrições. É como se não existissem. Talvez noutro distrito, sugeriu Ferreira, mas Catarina já abanava a cabeça. Verifiquei a base de dados nacional. Nada. Ela olhou para as crianças, que agora brincavam calmamente com alguns brinquedos emprestados da creche da esquadra. Não faz sentido. Toda a criança nascida em solo português tem algum tipo de registro. Ricardo observava Inês a desenhar com lápis de cera, os seus caracóis dourados idênticos aos da sua mãe. O mistério adensava-se a cada minuto. Eu vou ajudar, declarou Catarina de repente, fechando a sua pasta com determinação. Algo está muito errado aqui, e estas crianças precisam de apoio. Posso acelerar a papelada para a custódia temporária enquanto investigamos mais a fundo. Custódia temporária? Questionou Ferreira. Para o detetive Pereira, respondeu Catarina, como se fosse óbvio.
As crianças confiam claramente nele e mantê-las juntas deve ser a nossa prioridade. Ricardo abriu a boca para protestar, não sobre a custódia, mas sobre a facilidade com que Catarina o sugeria, quando Tiago se aproximou, segurando um desenho. É a casa da avó, explicou ele, timidamente, mostrando um esboço colorido de uma casa amarela com um jardim cheio de flores. Ricardo sentiu o ar escapar-lhe dos pulmões. A casa era quase uma réplica exata da antiga casa da sua mãe, na Rua dos Carvalhos. Tiago perguntou Ricardo gentilmente: "Onde fica esta casa?" O rapaz encolheu os ombros. "Não sei. A avó Maria disse que não podíamos voltar mais lá. Ela chorou muito quando saímos." Sofia aproximou-se, colocando um braço protetor sobre o irmão. Foi na noite em que ela nos trouxe para a ponte. Ela disse... A menina hesitou, mordendo o lábio. Ela disse que o tio Ricardo nos encontraria e que ele entenderia quando visse a fotografia. Catarina observou a troca com interesse profissional, tomando notas rápidas. Detetive chamou ela suavemente. Devíamos falar em privado. Ferreira acenou, já se levantando. Vou pedir a agente Costa para ficar com as crianças por um momento. No corredor, Catarina ajustou os óculos, o seu olhar intenso fixo em Ricardo. Há algo que não me está a contar, detetive. Estas crianças sabem o seu nome. Elas desenham uma casa que parece ter significado para si. E mencionam uma avó Maria, que aparentemente preparou todo este encontro. Ricardo hesitou, a mão tocando inconscientemente o bolso onde guardava a fotografia. 20 anos de busca e agora isto. Podia confiar em Catarina? Os seus instintos diziam-lhe que sim, mas também o avisavam que algo maior estava em jogo. Doutora Silva começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Quanto tempo tem? O sol da tarde lançava longas sombras pelo corredor da esquadra. Em algum lugar, um telefone tocava incessantemente, e na sala de descanso, 3 crianças misteriosas brincavam, inconscientes de que a sua mera existência estava prestes a desenterrar segredos enterrados há 2 décadas. O apartamento de Ricardo nunca se sentira tão vivo. Desenhos coloridos cobriam agora o frigorífico outrora vazio. Brinquedos estavam espalhados pelo corredor, e o riso das crianças ecoava contra paredes que só conheceram o silêncio por tanto tempo. Gritou Tiago enquanto Ricardo o rodopiava no ar, os seus olhos brilhantes de alegria contagiante. No sofá, Catarina organizava uma pilha de roupas recém-compradas, enquanto Sofia ajudava com uma seriedade quase cômica para uma criança de 5 anos. Cuidado com o candeeiro do teto, avisou Catarina, os olhos perspicazes por trás dos seus óculos de aros vermelhos. Passara uma semana desde a chegada das crianças e ela praticamente se mudara para o apartamento de Ricardo, dormindo no quarto de hóspedes para ajudar na adaptação. Inês observava tudo do seu lugar favorito, uma pequena poltrona junto à janela, o seu ursinho de peluche firmemente agarrado. De todas as crianças, ela era a mais silenciosa, mas os seus olhos atentos não perdiam nada. "Hora do banho!" anunciou Catarina, e uma correria geral começou. Ricardo apanhou Tiago a meio da fuga, fazendo-lhe cócegas na barriga. As senhoras primeiro lembrou ele, enquanto Catarina levava Sofia e Inês para a casa de banho. O som da água a correr e das gargalhadas logo encheu o apartamento. Ricardo afundou-se no sofá, Tiago ainda nos seus braços. O rapaz mexia distraidamente no distintivo ao pescoço de Ricardo, uma sugestão de Catarina para o ajudar a adaptar-se. Tio Ricardo, a voz de Tiago, era quase um sussurro. "Tu também gostas de panquecas?" A pergunta inocente atingiu Ricardo como um soco no estômago. Memórias de domingos distantes inundaram a sua mente. A sua mãe a dançar na cozinha, o cheiro da massa fresca no ar. 2004. Aquela última manhã. "Tu não entendes?" A voz de Ricardo ecoou pela pequena cozinha. Esta investigação pode mudar tudo. Maria estava junto ao fogão, a última panqueca esquecida na frigideira, a começar a queimar. O cheiro doce a transformar-se em fumo, tal como os seus últimos momentos juntos. "Eu entendo mais do que pensas, filho." A sua voz tremia, mas os seus olhos continham aquela determinação que ele herdara.
Algumas verdades têm um preço demasiado alto. A verdade vale sempre a pena. Ele bateu na mesa, derramando uma chávena de café. Foste tu que me ensinaste isso. Eu também te ensinei sobre proteção, respondeu ela, suavemente, os seus dedos a tocarem o seu colar de pérolas. Às vezes, protegemos as pessoas que amamos guardando segredos. O som de algo a partir-se na cozinha fez Ricardo voltar bruscamente ao presente. Catarina correra naquela direção, mas ele parou-a com um gesto. Desculpa, tio Ricardo, a voz preocupada de Sofia chamou. Ele encontrou-a de pé no meio de cacos de um copo partido, os seus pés descalços, rodeados de água. Não te mexas, instruiu ele, pegando-a cuidadosamente ao colo. O seu coração apertou-se quando viu como ela se encolheu, à espera de uma repreensão. Está tudo bem, querida. Acidentes acontecem. Sofia relaxou contra ele, as suas pequenas mãos encontrando o caminho à volta do seu pescoço num abraço espontâneo. A avó Maria também dizia sempre isso. Ricardo congelou por um momento, mas manteve a voz calma. Ah, sério? O que mais é que ela dizia? Sofia recuou ligeiramente, estudando o seu rosto com aquele olhar intenso que por vezes o inquietava. Ela costumava chorar às vezes, a olhar para fotografias antigas. Dizia que tinha saudades do filho dela. Ricardo sentiu um nó subir-lhe à garganta. Catarina, ajoelhada a apanhar os cacos, fingiu não notar a lágrima que ele piscou para afastar. — Queres desenhar um pouco? Sugeriu ele, colocando Sofia no balcão da cozinha enquanto pegava nos materiais que Catarina insistira em comprar. A menina acenou com entusiasmo, e logo os seus pequenos dedos dançaram sobre o papel, criando formas com uma precisão surpreendente para a sua idade. Ricardo preparou o jantar, olhando ocasionalmente para o seu trabalho. — Acabei, anunciou Sofia após alguns minutos. É a casa da avó Maria. Ricardo aproximou-se e susteve a respiração. Ali, cuidadosamente desenhada, estava a pequena casa amarela na Rua dos Carvalhos. As janelas com portadas brancas, o banco de madeira na varanda, até os arbustos de rosas que a sua mãe cuidava com tanta devoção, tudo perfeitamente representado a partir da memória de uma criança. Sofia chamou ele, suavemente, mantendo a voz firme. — Lembras-te da morada? Ela franziu o sobrolho, concentrada. Havia muitas árvores grandes na rua. Os seus dedos traçaram as linhas do desenho. A avó Maria disse que era um segredo, mas que um dia poderíamos voltar. Catarina apareceu, a sua presença uma âncora silenciosa. Nos últimos dias, ela provara não ser apenas uma aliada profissional, mas uma amiga indispensável. Muitas noites foram passadas em conversas sussurradas, depois de as crianças adormecerem, a juntar as peças deste quebra-cabeças crescente. Árvores, murmurou Ricardo quase para si mesmo. Carvalhos, aquela rua estava cheia deles. O som suave de pés pequenos anunciou a chegada de Inês. O seu cabelo ainda úmido do banho, ela subiu para o banco ao lado da irmã, observando o desenho com curiosidade. — O jardim secreto! Exclamou ela, os olhos a brilhar. Era aí que a avó Maria guardava as suas cartas. Ricardo e Catarina trocaram olhares. — Cartas? Perguntou Catarina, gentilmente, mas Inês já perdera o interesse, concentrando-se no seu próprio esboço. Sofia, no entanto, acenou com entusiasmo. Debaixo dos arbustos de rosas, explicou ela, apontando para as flores no desenho. A avó Maria punha sempre lá cartas quando pensava que ninguém estava a ver. A mente de Ricardo fervilhava. As rosas premiadas da sua mãe, aquelas em que ninguém podia tocar. Quantos segredos poderiam estar enterrados naquele solo? — Acho que está na hora de fazermos uma visita, murmurou Catarina, lendo os seus pensamentos. — Essa casa ainda existe? Ricardo acenou lentamente. Passei por lá centenas de vezes ao longo dos anos. À espera que ela voltasse. O temporizador do forno apitou, sinalizando que o jantar estava pronto. Tiago entrou a correr da sala de estar, o seu cabelo adoravelmente despenteado de uma curta cesta no sofá. A cena doméstica,
tão normal, tão inesperadamente preciosa, fez o coração de Ricardo apertar. Enquanto servia o jantar, os seus olhos continuavam a desviar-se para o desenho de Sofia. Entre linhas infantis e cores vivas, jazia mais uma pista no quebra-cabeças que a sua mãe lhe deixara. Amanhã, decidiu ele, era a altura de revisitar o passado. O sol mal tinha nascido quando Ricardo estacionou na Rua dos Carvalhos. Os carvalhos centenários projetavam sombras dançantes no pavimento, os seus ramos a sussurrar segredos que ele tentara decifrar durante 2 décadas. Catarina dormia no banco do passageiro, o tablet ainda aberto na pesquisa da noite anterior. Chegamos, murmurou ele, tocando-lhe gentilmente no ombro. Catarina ajustou os óculos, piscando para afastar o sono. As crianças tinham ficado com a agente Costa, uma das poucas pessoas em quem Ricardo confiava completamente. A casa amarela permanecia quase como ele a lembrava, exceto que a tinta estava a descascar e o jardim negligenciado. Os arbustos de rosas, outrora tão bem cuidados, eram agora apenas ramos secos a estenderem-se para o céu como dedos suplicantes. Os novos proprietários mantiveram a estrutura original, explicou Ricardo, a sua voz rouca de emoção contida. Comprei o lugar assim que tive dinheiro suficiente, mas nunca tive coragem de viver aqui. Catarina franziu o sobrolho, o seu olhar perceptivo varrendo a fachada. Disseste que a tua mãe era obcecada por esses arbustos de rosas. Onde exatamente é que a Sofia mencionou as cartas? Ricardo aproximou-se do canteiro principal, memórias da sua mãe a podar e a regar as plantas todas as manhãs a inundarem a sua mente. Aqui apontou ele. Este era sempre especial. Ninguém podia tocar nestas rosas. Catarina tirou luvas de jardinagem da sua mala. Bem, acho que está na hora de descobrirmos por quê. A terra estava dura, resistente após anos de negligência. Enquanto cavavam, o sol subia mais alto, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Foi Catarina quem a encontrou primeiro, os seus dedos a baterem em algo sólido debaixo da terra. Ricardo, chamou ela, a sua voz tensa de excitação. Há aqui qualquer coisa. Uma caixa de metal, do tipo usado para documentos importantes, emergiu da terra. A sua fechadura estava enferrujada, mas cedeu facilmente após anos de umidade. Meu Deus! Sussurrou Ricardo, as mãos a tremerem enquanto levantava a tampa. Lá dentro, protegidos por sacos de plástico selados, estavam dezenas de cartas, fotografias e documentos. Inteligente, notou Catarina, examinando o plástico. Ela protegeu-os da umidade. A primeira carta que Ricardo abriu parou-lhe o coração. Era com a sua própria caligrafia, um cartão do Dia da Mãe que escrevera aos 12 anos. Abaixo, cuidadosamente organizadas por data, estavam todas as cartas que ele enviara para todos os endereços possíveis ao longo dos anos, a tentar encontrá-la. Ela recebeu-as todas, a sua voz vacilou. Ela sabia onde eu estava o tempo todo. Catarina apertou-lhe o ombro em silêncio, dando-lhe um momento para processar. Os seus olhos, no entanto, já percorriam os outros documentos com interesse profissional. Ricardo chamou ela suavemente. Olha para isto. Era uma escritura de propriedade, datada de 5 anos após o desaparecimento de Maria, de uma casa numa área rural chamada Vale do Silêncio, a cerca de 2 horas de distância. Vale do Silêncio? Ricardo franziu o sobrolho. Nunca procurei lá. É basicamente uma cidade fantasma, desde que a exploração mineira fechou. Catarina digitava furiosamente no seu tablet. Não tão fantasma. Há registros de consumo de eletricidade, serviço de água. A tua mãe estava a viver lá, Ricardo, e com base nos consumos, ela não estava sozinha. Um barulho na cerca do quintal assustou-os. Uma mulher idosa observava-os através das ripas, a curiosidade evidente na sua expressão. Procuram alguma coisa? Perguntou ela, a sua voz surpreendentemente forte para alguém que parecia ter mais de 80 anos. Ricardo levantou-se, mostrando o seu distintivo. Senhora! Rosa Oliveira, respondeu ela, um sorriso conhecedor no seu rosto enrugado. E tu deves ser o Ricardo. A Maria falava muito de ti. O tempo pareceu congelar. Catarina aproximou-se,
bloco de notas na mão. Conhecia a minha mãe? Perguntou Ricardo, mal conseguindo esconder a sua urgência. Dona Rosa abriu o portão que separava os seus quintais, apoiando-se numa bengala esculpida. Oh, sim, ela costumava passar por aqui às vezes a ver a casa, sempre com aquelas 3 crianças adoráveis. Ricardo e Catarina trocaram olhares. Viu as crianças? Perguntou Catarina, cuidadosamente. A Sofia, o Tiago e a pequena Inês, disse Dona Rosa, com carinho. Crianças tão educadas. A Sofia trazia-me sempre flores do lugar da Maria, no Vale do Silêncio. Lindas rosas azuis, nunca vi nada igual. Rosas azuis, murmurou Ricardo. A sua mãe sempre sonhara em criar a rosa azul perfeita. A Maria esteve aqui há algumas semanas, continuou Dona Rosa, os seus olhos distantes com a memória. Parecia preocupada. Não era ela mesma. As crianças não estavam com ela desta vez. Ela olhou diretamente para Ricardo. Ela deixou algo para ti, sabes? O coração de Ricardo batia descompassadamente. Deixou? Dona Rosa acenou, gesticulando em direção à sua casa. Entrem, tomem um chá comigo. Tenho muito para vos contar sobre a vossa mãe e por que é que ela teve de partir há 20 anos. O sol agora brilhava em pleno na Rua dos Carvalhos. Ricardo olhou para a caixa de metal nas suas mãos, para Catarina ao seu lado e para a vizinha que poderia finalmente ajudá-lo a entender o quebra-cabeças que a sua mãe deixara para trás. As rosas azuis são a chave, comentou Dona Rosa enquanto caminhavam para a sua casa. A Maria sempre disse que algumas coisas só florescem fora de vista. Acho que está na hora de descobrires o que ela queria dizer. Catarina discretamente tirou o seu telemóvel, enviando uma mensagem à agente Costa. Algo lhe dizia que a sua viagem ao Vale do Silêncio estaria longe de ser uma investigação de rotina. As peças do quebra-cabeças estavam a encaixar-se, mas a imagem que formavam era mais complexa e mais perigosa do que qualquer um deles poderia imaginar. A estrada para o Vale do Silêncio serpenteava por entre montanhas, o seu asfalto rachado, um testemunho silencioso do abandono da região. Ricardo conduzia em silêncio, processando as revelações de Dona Rosa. No banco de trás, Catarina adormecera, exausta após mais uma noite a acalmar os pesadelos das crianças. A morada que Dona Rosa fornecera levou-os a uma estrada estreita nos arredores da cidade fantasma. Lourdes, a vizinha que Dona Rosa mencionara, vivia numa pequena casa azul rodeada por um jardim selvagem. Ricardo Pereira? A mulher de cabelos grisalhos que atendeu a porta tinha olhos perspicazes e mãos calosas de jardineira. A Rosa ligou, disse que viriam. Entrem. A sala de estar de Dona Lourdes era um santuário de memórias. Fotografias em todas as superfícies disponíveis, plantas em vasos improvisados e o aroma de café acabado de fazer. A Maria mudou-se para cá há cerca de 15 anos, começou Dona Lourdes, servindo café em chávenas delicadas. Comprou aquela casa no fim da estrada, a que tem o jardim de rosas. Conhecia-a bem? Perguntou Ricardo, sem conseguir esconder a sua ansiedade. Dona Lourdes sorriu tristemente. Ela era reservada, vivia para aquele jardim dela. As rosas mais extraordinárias que já vi, especialmente aquelas azuis que ela cultivava na estufa. Catarina inclinou-se, intrigada. A Dona Rosa também mencionou as rosas azuis. Oh, sim. A Maria passava horas naquela estufa. Era muito protetora com elas também. Dona Lourdes hesitou, encontrando o olhar de Ricardo. Só depois de as crianças chegarem é que ela começou a abrir-se um pouco. Como eram eles com ela? A pergunta escapou antes que Ricardo pudesse impedi-la. Como netos com a sua avó, recordou Dona Lourdes, com carinho. A Sofia ajudava no jardim, o Tiago pedia sempre histórias e a pequena Inês era a sombra da Maria. O telemóvel de Ricardo vibrou com uma mensagem da agente Costa. Emergência. Tiago tivera outro pesadelo. Está a chamar por si. Temos de ir, disse Ricardo, abruptamente. Mas, por favor, se lembrar de mais alguma coisa. Dona Lourdes acenou, mas o seu olhar estava distante.
Sabem, a última vez que a vi, a Maria parecia diferente, assustada. Disse algo sobre o passado finalmente a apanhá-la. Ela fixou os olhos em Ricardo. 2 semanas depois, ela e as crianças desapareceram. O apartamento estava silencioso quando chegaram, exceto por soluços abafados do quarto das crianças. A agente Costa encontrou-os no corredor, a preocupação gravada no seu rosto. Ele acordou a gritar, explicou ela em voz baixa. Algo sobre homens maus e a avó Maria a chorar. Ricardo encontrou Tiago encolhido na cama, Sofia e Inês enroladas à sua volta de forma protetora. O rapaz olhou para cima, lágrimas nos olhos. Tio Ricardo. Tiago estendeu os braços, o seu pequeno corpo a tremer. Estou aqui, campeão. Ricardo pegou nele, o coração a partir-se com a forma desesperada como Tiago se agarrava a ele. Catarina já estava sentada na cama, aproximando Sofia e Inês. Queres contar-nos o teu sonho? Tiago fungou contra o ombro de Ricardo. Os homens maus. Eles foram à casa da avó Maria. Sofia mexeu-se, inquieta. Não devemos falar sobre isso, murmurou ela, mas os seus olhos traíam o seu medo. Está tudo bem, querida, assegurou Catarina, gentilmente. Estão seguros aqui. Eles queriam as rosas azuis, falou Inês de repente, a sua voz pequena mas clara a surpreender a todos. A avó Maria ficou muito zangada. Disse que eles nunca as teriam. Ricardo e Catarina trocaram um olhar. Isto aconteceu? Perguntou Ricardo, gentilmente. Na noite em que tivemos de fugir, respondeu Tiago, ainda a tremer. A avó Maria chorou muito. Ela disse que era a altura de encontrar o Ricardo. Sofia terminou, mordendo o lábio. Ela disse que só tu poderias ajudar, tio Ricardo, que tu entenderias quando visses as rosas. Catarina já estava a tomar notas no seu telemóvel, mas Ricardo mal notou. A sua mente estava na recordação de Dona Lourdes sobre a sua mãe parecer assustada, na proteção feroz das rosas azuis e no medo nos olhos das crianças. Ei, disse ele suavemente. Que tal um chocolate quente com marshmallows? O rosto de Tiago iluminou-se um pouco e até Sofia pareceu relaxar. Apenas Inês manteve o seu olhar solene em Ricardo. A avó Maria fazia chocolate quente quando tínhamos pesadelos, observou ela. E contava-nos histórias sobre ti, quando eras pequeno. Na cozinha, enquanto preparava as bebidas, Ricardo sentiu Catarina aproximar-se por trás dele. Continuamos a ouvir falar destas rosas azuis, sussurrou ela. Não pode ser uma coincidência. A minha mãe sempre foi fascinada por genética botânica, recordou Ricardo, as conversas intermináveis sobre ADN e mutações. Mas por que é que alguém ameaçaria uma mulher idosa por causa de flores? O som de pequenos pés descalços interrompeu-os. Sofia estava à porta da cozinha segurando algo na mão. Encontrei isto no meu casaco, disse ela, estendendo uma pequena pendrive. A avó Maria disse-me para aguardar em segurança até te encontrar. Ricardo pegou no dispositivo com os dedos a tremer. Escrito no seu plástico azul, com a caligrafia inconfundível da sua mãe, estava uma única palavra: verdade. De volta à sala, Tiago adormecera no sofá. Inês aninhada ao seu lado, como um pequeno anjo da guarda. O apartamento estava novamente silencioso, mas Ricardo sabia que o silêncio era temporário. Em algum lugar, escondidos na genética codificada de rosas impossíveis, jaziam segredos pelos quais pessoas estavam dispostas a ameaçar uma avó e 3 crianças inocentes. Vamos ver o que a tua mãe queria que descobrisses, sussurrou Catarina, já a ligar a pendrive ao seu computador portátil. O chocolate quente arrefeceu nas suas canecas, esquecido, enquanto mais uma camada do mistério se preparava para se revelar. A casa no fim da estrada no Vale do Silêncio emergiu do nevoeiro matinal como um fantasma relutante. Era uma estrutura modesta de 2 andares, paredes brancas com portadas verdes, exatamente como as crianças a tinham desenhado inúmeras vezes no apartamento de Ricardo. — É ali! Exclamou Inês do banco de trás, o rosto pressionado contra o vidro. — Olha, Sofia, os arbustos de rosas da avó.
Ricardo estacionou na entrada de Gravilha, o coração a bater descompassadamente. O jardim, embora negligenciado durante meses, mantinha uma beleza selvagem que falava do cuidado meticuloso da sua mãe. Diferentes espécies de rosas dominavam a paisagem, as suas flores resistindo bravamente ao frio do outono. Tio Ricardo. Tiago já saltara do carro, correndo para um baloiço de pneu pendurado num carvalho antigo. A avó Maria costumava empurrar-me todos os dias. Catarina inspecionou a cena com olhos analíticos, bloco de notas na mão. A eletricidade foi cortada há cerca de 3 meses, murmurou ela para Ricardo. A água também. Sofia caminhava pelo jardim com uma familiaridade que torcia o coração de Ricardo. Ela parou em frente a um canteiro específico, as suas pequenas mãos tocando gentilmente os botões de uma cor invulgar. As especiais da avó, explicou ela, notando o olhar de Ricardo. Ela dizia que eram mágicas. Ricardo agachou-se junto ao canteiro. Anos a viver com a sua mãe ensinaram-no a reconhecer instantaneamente estas plantas únicas. Mesmo ainda fechados, os botões mostravam um tom impressionante de roxo azulado que não deveria ocorrer na natureza. A estufa! Gritou Inês de repente, apontando para uma estrutura de vidro parcialmente escondida atrás da casa. Era aí que a avó guardava os seus segredos. Catarina dirigiu-se à porta da frente, testando as fechaduras. Está trancada, afirmou ela, mas parece que alguém esteve aqui recentemente. Vejam as marcas de arranhões no capacho. Ricardo examinou-as, pegadas parciais que não pertenciam a nenhum deles. Os seus instintos de polícia despertaram. Algo estava errado. Crianças, chamou ele. Lembram-se da última vez que estiveram aqui? Os 3 trocaram olhares, aquela comunicação silenciosa que sempre ocorria quando o tópico era sensível. Foi quando a avó ficou muito doente, respondeu Sofia finalmente, a sua voz baixando para um sussurro. Ela já não conseguia levantar-se da cama. O mundo pareceu parar. Ricardo sentiu o toque gentil de Catarina no seu braço, oferecendo conforto silencioso. A tia Ana cuidou dela, acrescentou Tiago, chutando uma pedra solta. Mas depois os homens maus começaram a vir, e a avó disse que tínhamos de ir embora. Tia Ana? Questionou Catarina, o lápis a voar sobre o seu bloco. A enfermeira explicou Inês, agarrando o seu ursinho de peluche com mais força. Ela era simpática. Trazia-nos doces em segredo. Ricardo encontrou uma chave suplente exatamente onde a sua mãe sempre a escondia, dentro de um vaso de cerâmica perto da porta. Algumas coisas nunca mudavam. O interior da casa era uma cápsula do tempo. Fotografias nas paredes contavam a história dos últimos anos. As crianças a crescerem, momentos no jardim, a sua mãe a sorrir com o mesmo colar de pérolas que nunca tirava. Uma fina camada de pó sugeria meses de abandono. Catarina subiu as escadas enquanto Ricardo examinava a sala de estar. Uma pilha de correspondência na mesa de centro chamou a sua atenção. Contas médicas, resultados de exames, registros hospitalares. Ricardo! A voz de Catarina ecoou do andar de cima, carregada de uma gravidade que lhe fez o sangue gelar. Tens de ver isto. Ele encontrou-a no que era claramente o quarto da sua mãe. Um altar improvisado estava na mesa de cabeceira. Velas, flores secas e uma fotografia recente de Maria. Ao lado, um obituário cuidadosamente recortado do jornal local. Maria da Luz Pereira, 68 anos, leu Catarina, em voz baixa. Faleceu a 15 de agosto, após uma breve batalha contra um cancro no pâncreas. Deixa... A sua voz quebrou ligeiramente. 1 filho e 3 netos amados. Ricardo cambaleou, os seus joelhos a baterem na beira da cama mesmo a tempo. 3 meses. A sua mãe estava morta há 3 meses, e ele nem sequer sabia. Um barulho na porta fê-los virar. Sofia estava lá, lágrimas silenciosas a correrem-lhe pelas bochechas. A avó não queria que ficasses triste, disse ela, a sua pequena voz contendo uma sabedoria muito para além dos seus anos. Ela disse que tinha algo muito importante para terminar primeiro. Algo sobre as rosas azuis e fazer a coisa certa desta vez. Catarina já estava ao lado da menina, abraçando-a gentilmente.
Ricardo permaneceu sentado, os olhos fixos na fotografia da sua mãe. Mais velha do que ele se lembrava, mais cansada, mas com aquele mesmo olhar determinado que ele herdara. Tio Ricardo, chamou Tiago do corredor. Há uma porta trancada no fundo. A avó disse que era o teu quarto, para quando voltasses. Ricardo levantou-se, mecanicamente, seguindo a voz do rapaz. A porta azul no fim do corredor estava trancada, mas uma chave pendia de um cordão na maçaneta. Lá dentro estava um quarto perfeitamente arrumado, como se estivesse à sua espera há 20 anos. Na cômoda, encontrou uma carta endereçada a ele, com a caligrafia da sua mãe, tão familiar que doía. Meu querido filho, se estás a ler isto, significa que finalmente encontraste as crianças, e também significa que não consegui terminar o que comecei há 20 anos. As rosas azuis contêm a verdade que eu devia ter te contado naquela manhã. Agora, cabe a ti protegê-las, tanto as rosas como as crianças. A pendrive explica tudo. Mas tem cuidado, Ricardo. Algumas pessoas farão qualquer coisa para manter certos segredos enterrados. Com todo o meu amor e arrependimento, mãe. Lá fora, no jardim, as rosas azuis balançavam suavemente com a brisa, as suas pétalas guardando os segredos que custaram a vida da sua mãe. Ricardo sentiu o peso da pendrive no seu bolso, a mensagem final de Maria, à espera de revelar verdades adiadas por 20 anos. Vamos para casa, disse ele finalmente, a sua voz rouca. Temos uma pendrive para abrir. As crianças despediram-se do jardim como se despedissem de um velho amigo. Catarina recolheu silenciosamente as suas notas, o seu olhar preocupado nunca se afastando de Ricardo. Enquanto o carro se afastava, Ricardo observava a casa a ficar mais pequena no espelho retrovisor. Em algum lugar, dentro daquelas paredes, a sua mãe vivera os seus últimos anos, criando 3 crianças e cultivando rosas impossíveis. E em algum lugar, naquele mesmo solo, ela escondera uma verdade que estava disposta a morrer para proteger. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som suave da chuva a bater nas janelas. Ricardo sentou-se na sua poltrona favorita, um caderno verde nas mãos, o diário da sua mãe, encontrado cuidadosamente guardado ao lado da pendrive no quarto que ela preparara. Catarina levara as crianças para comprar materiais de arte, dando a Ricardo o espaço de que precisava para mergulhar nas memórias de Maria. As suas mãos tremeram ligeiramente quando abriu a primeira página. 15 de março de 2019. Aconteceu outra vez hoje. Alguém tentou entrar na estufa. As câmaras apanharam 2 homens de preto, mas não consegui identificá-los. Preciso de ser mais cautelosa. 20 anos de investigação não podem ser perdidos agora, não quando estou tão perto. Ricardo franziu o sobrolho. A sua mãe nunca mencionara tentativas de arrombamento nas suas cartas anteriores. Virando algumas páginas, deparou-se com uma entrada que lhe parou o coração. 3 de junho de 2019. Encontrei-os hoje. 3 anjinhos abandonados à porta da igreja. A mais velha não deve ter mais de 2 anos, a proteger os outros como uma leoa. Algo neles lembrou-me tanto do Ricardo quando era pequeno. Não os consegui deixar lá. O padre Miguel disse que foram deixados à meio da noite, sem identificação, exceto por uma nota com os seus nomes: Sofia, Tiago e Inês. O destino tem um sentido de humor peculiar. Justo quando soube que o meu tempo poderia estar a esgotar-se, envia-me 3 razões para continuar a lutar. As páginas seguintes detalhavam a adaptação das crianças, pequenos momentos que faziam o peito de Ricardo doer com a sua simplicidade e calor. 12 de julho de 2019. A Sofia ajudou-me no jardim hoje. As suas mãozinhas são surpreendentemente gentis com as rosas. Ela tem um dom natural, como se entendesse instintivamente a delicadeza necessária. O Tiago continua a pedir-me histórias sobre o Ricardo. Acho que encontrei um aliado nele para manter essas memórias vivas. E a Inês? Ela é tão observadora. Às vezes pergunto-me se consegue ver através de mim, sentir a dor que tento esconder. Ricardo engoliu em seco, recordando o diagnóstico de cancro encontrado entre os papéis na casa. Já estava presente,
a espalhar-se silenciosamente. 25 de setembro de 2019. Os resultados dos exames não foram bons hoje. O Dr. Matos insiste em tratamento imediato, mas não posso parar agora. As rosas azuis estão finalmente a revelar os seus segredos. A sequência que procurei durante tanto tempo está quase completa. Se eu estiver certa, mudará tudo. As crianças são a minha força agora. A Sofia sente que algo está errado. Ela é demasiado perceptiva para o seu próprio bem. Encontrei-a a chorar no jardim. Prometi que não os deixaria, mas sinto o peso dessa promessa. O tempo está a esgotar-se. O som da porta a abrir fez Ricardo sobressaltar. Catarina entrou silenciosamente, carregando sacos de compras. As crianças estariam provavelmente com a agente Costa novamente. Como está a correr? Perguntou ela, suavemente, acomodando-se no braço da sua poltrona. Ricardo apenas apontou para a próxima entrada do diário. 18 de dezembro de 2019. A Sofia perguntou-me hoje sobre a sua família. As palavras ficaram-me presas na garganta. Como explico a 3 crianças abandonadas que também abandonei o meu filho? Mas os seus olhos... Há tanta compreensão naquele olhar. Contei-lhes a verdade, ou parte dela. Sobre o Ricardo, sobre por que tive de partir. Sobre como algumas verdades são demasiado perigosas. A Sofia segurou a minha mão e disse: "Nós podemos ser a tua família agora, avó." E pela primeira vez em muito tempo, permiti-me chorar. Catarina apertou gentilmente o ombro de Ricardo, oferecendo apoio silencioso enquanto ele continuava a ler. 5 de março de 2020. A dor é pior, mas as rosas finalmente floresceram. A sequência está completa. Tudo pelo que trabalhei nestes últimos 20 anos está ali, codificado nas pétalas destas flores impossíveis. A prova que poderia ter salvo o Ricardo durante aquela investigação, que poderia ter exposto toda a rede de corrupção. É irônico como a vida funciona. Agora que tenho a prova, o meu corpo está a falhar. Mas talvez seja assim que tem de ser. O Ricardo está mais forte agora, mais preparado. E as crianças, elas são a chave que faz tudo encaixar. As páginas finais eram esparsas, a caligrafia de Maria mais trêmula. A última entrada apertou o coração de Ricardo. 22 de julho de 2020. Meu querido filho, sei que vais encontrar este diário eventualmente. As crianças são o meu presente final para ti, não apenas pela alegria que trarão, mas pelo que representam. Elas vieram até mim por uma razão, Ricardo. Não há coincidências nesta história. A Sofia tem os teus olhos, sabias? E a determinação do Tiago lembra-me tanto de ti em criança. A Inês. Ela tem o dom que partilhamos, de ver para além das aparências. A pendrive contém tudo. A minha pesquisa, as provas, a verdadeira identidade destas crianças. Mas tem cuidado, filho. Os mesmos homens que me forçaram a deixar-te há 20 anos ainda andam por aí, e agora sabem que encontrei o que procurava. Protege as crianças, Ricardo. Elas são mais importantes do que imaginas. E perdoa a tua velha mãe por não ter sido forte o suficiente para lutar há 2 décadas. Às vezes é preciso recuar para depois se poder avançar. Com todo o meu amor, mãe. Ricardo fechou o diário, as mãos a tremer. Catarina já tinha o seu computador portátil aberto, a pendrive inserida. Há aqui algo sobre as certidões de nascimento das crianças, murmurou ela, os olhos a passarem rapidamente pelo ecrã. E, meu Deus, Ricardo, tens de ver isto. Antes que ela pudesse revelar a sua descoberta, a porta abriu-se novamente. Sofia entrou a correr, os seus olhos a brilhar de excitação. Tio Ricardo, compramos tintas? Posso pintar as rosas azuis da avó Maria? Ricardo sorriu, pondo o diário de lado. As revelações teriam de esperar um pouco mais. Claro que sim, querida. Conta-me mais sobre essas rosas especiais. Sofia subiu para o seu colo, os dedos a brincarem com o distintivo que ele usava sempre. A avó Maria dizia que eram mágicas porque guardavam um segredo muito importante. Um segredo sobre ti, tio Ricardo. Catarina fechou o computador portátil silenciosamente, mas o seu olhar dizia que a conversa não terminara.
Em algum lugar, naquela pendrive, as últimas peças do quebra-cabeças esperavam para ser descobertas. E que segredo era esse? Perguntou Ricardo gentilmente. Sofia sorriu, aquele sorriso tão parecido com o da sua mãe. Ela disse que um dia descobririas, quando estivesses pronto para entender por que tivemos de esperar tanto tempo para te encontrar. Lá fora, a chuva continuava, lavando os segredos do Vale do Silêncio. Mas dentro do apartamento de Ricardo, entre lápis de cera e memórias, a verdade começava a emergir das sombras do passado. O escritório privado de Maria no Vale do Silêncio era um labirinto de memórias cuidadosamente organizadas. Ricardo e Catarina passaram a manhã inteira a vasculhar cada gaveta e pasta, enquanto a agente Costa observava as crianças a brincar no quintal. "Olha isto", chamou Catarina, levantando uma pasta com a simples etiqueta Futuro. Cartas de recomendação. Dezenas delas. Todas sobre ti. Ricardo pegou nos papéis com as mãos a tremer. Cartas de recomendação dirigidas a várias agências de adoção e serviços sociais, todas a detalhar as suas qualidades como potencial tutor. A sua mãe planeara tudo, preparando o terreno meticulosamente. Ela sabia, murmurou ele, a voz embargada. Sabia que não tinha muito tempo e queria garantir que as crianças ficariam comigo. Um grito de alegria vindo de fora chamou a sua atenção. Pela janela, viu Tiago no baloiço de pneu, a agente Costa a empurrá-lo mais alto. Sofia estava a arranjar flores que colhera, enquanto Inês... "Onde está a Inês?" perguntou Ricardo, um toque de preocupação a colorir a sua voz. "Aqui." A voz da menina veio de trás deles. Ela entrara silenciosamente no escritório, algo pequeno nas mãos. "Encontrei isto no lugar especial da avó Maria." Era uma velha caixa de música, delicadamente esculpida, com motivos florais. Ricardo reconheceu-a imediatamente. Fora um presente que dera à sua mãe, comprado com o seu primeiro salário de adolescente. "Ela tocava-a todas as noites para adormecermos", explicou Sofia, seguindo a irmã para dentro. E mostrava-nos as fotografias. "Que fotografias?" perguntou Catarina, gentilmente, agachando-se ao nível das crianças. Inês rodou a chave. Uma melodia suave encheu a sala. Somewhere Over the Rainbow, enquanto um compartimento escondido se abria na base, revelando uma coleção de fotografias. Ricardo levantou cuidadosamente a primeira. Mostrava-o, aos 12 anos, a sorrir ao lado da sua mãe no jardim da sua antiga casa. A seguinte mostrava Maria, muito mais velha, a ler um livro com Sofia no colo. Havia dezenas, a documentar momentos preciosos dos últimos anos. A avó Maria às vezes chorava a olhar para as fotografias antigas, disse Sofia, os seus dedos traçando gentilmente a borda de uma foto. Dizia que sentia muito a falta de alguém, mas que tinha de esperar pelo momento certo. Catarina tomou notas rápidas no seu bloco, o instinto profissional a funcionar. "O momento certo para quê, querida?" "Para a verdade", acrescentou Tiago, aparecendo na porta com a agente Costa. Era o que ela dizia sempre, que a verdade tinha de esperar até as rosas azuis estarem prontas. Ricardo trocou um olhar significativo com Catarina. Rosas azuis por todo o lado, como um fio condutor a puxar cada peça do quebra-cabeças. Crianças chamou a agente Costa, gentilmente. "Que tal um lanche no quintal?" Tenho a certeza de que a avó Maria guardou umas bolachas na cozinha. Depois de saírem, Catarina puxou uma cadeira, espalhando as suas notas na mesa. "Precisamos de organizar o que sabemos." A Maria descobriu que estava doente e começou a preparar tudo. Ricardo terminou ainda a segurar a caixa de música. Cartas de recomendação, documentos bem arquivados, até este escritório pronto para eu descobrir. Uma pasta particularmente grossa chamou a sua atenção. Investigação. Fase final. Escrito com a caligrafia da sua mãe. Dentro havia páginas de notas sobre manipulação genética em plantas, especificamente em rosas. Ricardo chamou Catarina, a voz tensa. "Olha para a data destes exames médicos." O diagnóstico inicial foi há mais de 2 anos. Ela sabia que estava doente muito antes de encontrar as crianças.
As últimas páginas do processo médico revelaram um choque ainda maior. Ela recusou o tratamento, sussurrou Ricardo, a realidade a pesar sobre ele. Escolheu cuidados paliativos para poder continuar a trabalhar. Tio Ricardo. A voz de Sofia assustou-o. Ela voltara silenciosamente ao escritório. Posso mostrar-te uma coisa? A menina levou-os à estufa, os seus pequenos passos seguros. Na parte de trás da estrutura de vidro, parcialmente escondido por trepadeiras, havia um pequeno cofre. O código é o teu aniversário, afirmou Sofia, simplesmente. A avó Maria disse que só tu o poderias abrir quando chegasse à altura certa. Os dedos de Ricardo tremeram enquanto digitava os números. A fechadura estalou suavemente, revelando mais documentos, um disco rígido externo e uma carta endereçada a ele. Meu querido Ricardo, quando leres isto, provavelmente já saberás da minha doença. Perdoa-me por não procurar tratamento. Tinha algo mais importante para terminar. As rosas azuis não são apenas flores, filho. Elas contêm a prova que procurávamos há 20 anos. As crianças, elas não vieram até mim por acaso. A Sofia, o Tiago e a Inês são especiais de uma forma que em breve entenderás. Protegê-los tornou-se a minha missão final. No disco rígido encontrarás tudo. A minha investigação completa, a verdadeira origem das crianças e as provas que podem finalmente expor aqueles que nos separaram há tanto tempo. Não tenho muito tempo, mas acredito que terminarás o que eu comecei. As crianças são a chave, Ricardo. Sempre foram. Com todo o meu amor, mãe. Catarina já tinha ligado o disco rígido ao seu computador portátil, os seus olhos a arregalarem-se com o seu conteúdo. Meu Deus, murmurou ela. Ricardo, tens de ver isto. Antes que pudessem mergulhar mais fundo, o som de vidro a estilhaçar-se veio da casa principal, seguido pelo grito assustado de Tiago. Costa, chamou Ricardo, os instintos de polícia a entrarem em ação. Apenas o silêncio respondeu. Em algum lugar da casa, Inês começou a chorar. O tempo das descobertas acabara. Agora era a altura de proteger o que a sua mãe morrera para preservar. O susto do vidro partido acabou por ser apenas um gato a derrubar um vaso de flores na cozinha, mas serviu como um lembrete gritante da fragilidade do momento. A agente Costa afugentou o animal assustado, enquanto Catarina acalmava as crianças com promessas de chocolate quente. Agora, na paz restaurada do final da tarde, Ricardo subiu as escadas estreitas para o sótão. O cheiro de madeira velha e lavanda seca enchia o ar. A assinatura da sua mãe para refrescar a roupa de cama. Posso ajudar? Perguntou Sofia, a sua pequena figura a aparecer no topo dos degraus. Conheço todos os esconderijos especiais da avó Maria. Ricardo ofereceu-lhe a mão, guiando-a no último degrau. Claro, querida. O que mais me podes contar sobre ela? Sofia caminhou com confiança pelo espaço empoeirado, contornando baús e caixas. Era aqui que brincávamos nos dias de chuva, disse ela, indicando um canto empilhado com almofadas velhas. A avó Maria contava-nos histórias sobre ti. Sobre mim? Pois, sobre quando eras pequeno e querias ser um super-herói. Sofia sorriu, parando em frente a um baú particularmente antigo. As cartas estão aqui dentro. O baú estava fechado com um cadeado simples, a sua chave pendurada discretamente num prego próximo. Típico da sua mãe, sempre a dar a aparência de segurança, enquanto deixava pistas óbvias para quem a conhecia. Dentro havia centenas de cartas ordenadas cronologicamente, algumas ainda nos seus envelopes originais, outras páginas soltas cuidadosamente preservadas. Ricardo reconheceu a sua própria caligrafia em muitas, as cartas que enviara ao longo dos anos, à sua procura. Ela costumava lê-las para nós, às vezes observou Sofia, acomodando-se entre as almofadas. Dizia que eram como pedacinhos do teu coração, guardados em papel. O som de passos na escada do sótão assinalou a chegada de Catarina e das outras crianças. Tiago correu para a pilha de almofadas, enquanto Inês, como de costume, absorvia cada detalhe com aqueles olhos perspicazes. Os Antunes estão lá embaixo, disse Catarina.
Os vizinhos que ajudaram a tua mãe nos seus últimos meses. Pensei que gostarias de falar com eles. Ricardo acenou, mas algo nas cartas chamou a sua atenção. Entre a sua própria correspondência, havia outras escritas pela sua mãe, mas nunca enviadas. Querido Ricardo leu ele em voz alta e baixa. Hoje, a Sofia disse a sua primeira palavra. Flor. Tu começaste assim também, sempre fascinado pelo jardim. Ela é tão parecida contigo, às vezes dói olhar para ela e ver os teus olhos. Os médicos dizem que o tratamento experimental pode comprar-me mais alguns meses, mas não posso arriscar deixar o meu trabalho inacabado. As rosas estão quase prontas e, com elas, a oportunidade de corrigir os erros do passado. A avó chorava muito quando escrevia, comentou Tiago, mexendo distraidamente num pequeno carro de brincar encontrado entre as almofadas. Mas depois fazia-nos bolachas e ficava tudo bem outra vez. Catarina voltara a descer para falar com os Antunes, deixando Ricardo sozinho com as crianças no meio deste registro tangível da vida da sua mãe. Cada canto do sótão contava uma história. Prateleiras alinhadas com livros infantis bem gastos, uma colagem de desenhos presa às vigas, pequenos tesouros em caixas de sapatos. Olha! Exclamou Inês de repente, tirando algo de trás de uma pilha de caixas. Um velho álbum de fotografias, decorado com flores prensadas. As suas páginas revelavam a vida cotidiana que a sua mãe construíra. Maria no jardim com as crianças, celebrações de aniversário, tardes de leitura na varanda. Em cada fotografia, mesmo quando visivelmente doente, os seus olhos brilhavam com uma alegria genuína. Foi no meu aniversário, apontou Sofia para uma foto de Maria a ajudá-la a soprar as velas. Ela fez um bolo de chocolate com morangos. E aqui Tiago inclinou-se, apontando para outra foto. Foi quando plantamos girassóis. Ela disse que eles iam crescer até o céu. Ricardo chegou a uma série de fotos mais recentes, aparentemente tiradas no hospital. Maria numa cadeira de rodas, mais magra, mas ainda a sorrir, as crianças a rodeá-la. Os Antunes apareciam em algumas fotos, assim como uma enfermeira de ar gentil, que devia ser a tia Ana. Vamos descer? Sugeriu ele gentilmente, notando o peso das memórias nos rostos das crianças. Acho que ouvi a Catarina a mencionar bolachas na cozinha. Encontraram o Sr. Harold e a Sra. Marie Antunes, ambos na casa dos 70. Marie abraçou as crianças de uma vez, lágrimas nos olhos. A Maria falava muito de ti, disse Harold, estendendo a mão a Ricardo. Durante as suas últimas semanas, ela preocupava-se que não tivesse tempo suficiente para pôr tudo em ordem. Ela recusou-se a ficar no hospital, acrescentou Marie, já ocupada a preparar massa de bolachas com a ajuda ansiosa de Tiago. Dizia que tinha algo importante para terminar no seu laboratório. Aquelas rosas eram a sua obsessão. O laboratório? Questionou Ricardo, a sua curiosidade aguçada. Na cave, respondeu Sofia, antes que os Antunes pudessem. Onde ela guardava os seus computadores e as coisas de ciência. A avó nunca nos deixava entrar. Catarina, que estivera a tomar notas em silêncio, levantou o olhar. Ricardo, acho que precisamos de ver esse laboratório. Depois de um lanche, insistiu Marie, deslizando a primeira fornada de bolachas para o forno. A Maria dizia sempre que as conversas sérias se fazem melhor de estômago cheio. Em breve, a cozinha encheu-se com o cheiro a baunilha e chocolate, tão familiar que fez o peito de Ricardo doer. As crianças ajudaram Marie a decorar as bolachas, o seu riso a ecoar pelas paredes da casa, tal como em tantas tardes anteriores. Ela era feliz aqui, disse Harold suavemente, observando a cena. Mesmo no fim, quando a dor era pior, ter as crianças por perto parecia dar-lhe força. Ela só ficou verdadeiramente assustada nas suas últimas semanas, quando aqueles homens começaram a aparecer. Ricardo e Catarina trocaram olhares preocupados. Que homens? Eles nunca se identificaram devidamente, respondeu Marie, com tensão na voz. Diziam que eram da Universidade de Coimbra, interessados na sua investigação. Mas a Maria ficava sempre agitada depois de eles saírem.
Foi aí que ela começou a organizar os documentos com mais urgência. E as visitas ao escritório do advogado, acrescentou Harold. Algo sobre um processo de tutela. Processo de tutela? Perguntou Catarina, o lápis a parar no seu bloco. Para as crianças, explicou Marie, oferecendo uma bolacha acabada de sair do forno. A Maria estava determinada a garantir que ficariam contigo, Ricardo. Ela passou os seus últimos dias a finalizar a papelada. Ricardo observou as crianças, agora ocupadas a decorar bolachas com glacê colorido. Sofia estava intensamente focada em fazer padrões perfeitos. Tiago, mais interessado em provar o glacê. Inês, a criar pequenas obras de arte em cada biscoito. Mais uma coisa, disse Harold, baixando a voz. A última vez que a vi, a Maria mencionou um plano de reserva. Disse que tinha enviado cópias da sua investigação para vários lugares, só para o caso de... A campainha tocou, cortando a conversa. A agente Costa, que estava de guarda na varanda, entrou rapidamente na cozinha. Ricardo disse ela, com tensão na voz. Estão aqui umas pessoas. Dizem que são da Universidade de Coimbra. As crianças imediatamente se aproximaram de Ricardo, os seus pequenos corpos a tremer com um medo familiar. Na mesa da cozinha, as bolachas arrefeciam, o seu aroma doce a misturar-se agora com a tensão palpável. Marie Antunes apertou o seu colar de pérolas inconscientemente, um gesto tão reminiscente de Maria que o coração de Ricardo se apertou. Algumas verdades, ao que parecia, teriam um preço mais alto do que apenas bolachas caseiras e histórias do passado. A caixa de cartão parecia inofensiva, escondida num canto do sótão, atrás de decorações de Natal antigas. Devolvido ao remetente carimbado a vermelho em dezenas de envelopes, todos amarrados com fitas azuis desbotadas. Ricardo sentou-se no chão poeirento, à luz do final da tarde a entrar pelas frestas do telhado. Catarina levara as crianças para tomar um gelado com os Antunes, dando-lhe o espaço de que precisava para esta descoberta. O primeiro envelope tremeu nas suas mãos. A caligrafia elegante da sua mãe, tão familiar e ao mesmo tempo distante, endereçara-o ao seu antigo apartamento na Rua das Amoreiras. 15 de setembro de 2019. Meu querido filho, o outono chegou outra vez, e com ele, as dálias que sempre adoraste estão a florir no jardim. Tento não ver isso como um sinal do destino, que elas escolheram agora para abrir, justo quando recebi a notícia do médico. Cancro. Uma palavra tão pequena para um fardo tão pesado. O Dr. Matos fala em tratamentos e possibilidades, mas os seus olhos dizem-me o que os seus lábios tentam suavizar. Preciso de te ver, Ricardo. Há tanto para explicar, tanto para corrigir. A carta continuava por mais 2 páginas, mas o carimbo vermelho destinatário desconhecido cortava as palavras como uma ferida aberta. A carta seguinte era datada de 2 semanas depois. 1 de outubro de 2019. Ricardo, tentei o teu antigo local de trabalho hoje, mas disseram que foste transferido. Ninguém me quis dar a tua nova morada. Talvez seja justo. Eu também desapareci sem deixar rastro, não é? A Sofia perguntou por ti hoje. Ela tem o teu sorriso, sabias? Às vezes, dou por ela a olhar para a tua fotografia, a do teu 12º aniversário, como se tentasse memorizar cada detalhe. O meu tratamento deveria começar na próxima semana, mas descobri algo nas rosas, algo que pode finalmente corrigir os erros do passado. Só preciso de mais tempo, filho, só um pouco mais. Carta após carta, mês após mês, a sua mãe tentara contactá-lo. Ricardo passou os dedos sobre a tinta, sentindo as ligeiras ondulações onde as lágrimas caíram antes de secar. 25 de dezembro de 2019. Querido Ricardo, é Natal. As crianças decoraram a casa toda e o Tiago insistiu em deixar bolachas para o Pai Natal. Contei-lhes histórias sobre os teus natais, como tentava sempre ficar acordado para ver as renas. O carteiro, o Sr. Joaquim, sugeriu que eu tentasse por e-mail ou telefone. Eu sorri e agradeci, mas como explico que algumas coisas precisam da solidez do papel? Que preciso que possas tocar nestas palavras, sentir todo o amor que nunca soube expressar?
A quimioterapia devia ter começado hoje. Em vez disso, passei a manhã na estufa. As rosas azuis estão quase prontas, filho, e com elas, a prova que procuras há 20 anos. Mais cartas devolvidas, cada uma um pedaço do coração da sua mãe, cada uma um momento perdido para sempre. 18 de março de 2020. Ricardo, a dor está pior hoje. O Dr. Matos diz que o tempo está a esgotar-se, mas ainda não consigo parar. As rosas finalmente revelaram o seu segredo. A prova está lá, codificada no seu ADN impossível. A Sofia encontrou-me a chorar no jardim ontem. Aquela menina, ela tem a tua intuição. Sentou-se ao meu lado, pegou na minha mão e disse: "Não chores, avó. O tio Ricardo vai encontrar-nos um dia." Como pode ela ter tanta certeza daquilo que eu mesma duvidei durante tanto tempo? Ricardo mal notou as lágrimas que agora manchavam a sua própria camisa. No fundo da caixa havia uma carta que se destacava, não pelos carimbos de devolução, mas porque ainda estava selada. 10 de julho de 2020. Meu amado filho, esta será a minha última tentativa. As minhas mãos mal conseguem segurar a caneta e as palavras dançam à frente dos meus olhos. O Sr. Joaquim, sempre gentil, prometeu tentar mais uma vez encontrar a tua morada, mas ambos sabemos que é inútil. Ou talvez seja melhor assim. As crianças estão seguras, a investigação está completa e as provas de que precisavas estão finalmente reunidas. Está tudo pronto para quando as encontrares, porque tu vais encontrá-las. Tenho a certeza disso. Perdoa a tua velha mãe por não ter sido mais forte há 20 anos, por não ter ficado e lutado ao teu lado. Pensei que te estava a proteger, mas agora vejo que pode ter nos causado mais dor. O Senhor. Joaquim sugeriu novamente que eu tentasse meios de comunicação mais modernos. Eu sorri e agradeci, como sempre. Ele não entende que algumas verdades precisam do peso do papel, da permanência da tinta, do tempo que leva para escrever cada palavra com cuidado e amor. As rosas azuis estão a florir no jardim, as suas pétalas impossíveis a guardar os segredos que nos custaram a nossa separação. A Sofia observa-as com a mesma curiosidade que tu tinhas em criança. O Tiago faz 1000 perguntas, tal como tu fazias. E a Inês, ela tem o teu olhar, aquele que sempre via para além das aparências. Estou sem tempo, filho, mas deixo-te 3 presentes. Estas crianças maravilhosas que me lembram tanto de ti, a prova que procuraste e todo o amor que uma mãe pode guardar no coração. Depois de 20 anos separados, espero que um dia entendas que, às vezes, amar significa esperar pelo momento certo, mesmo que esse momento chegue tarde demais para alguns de nós. Com todo o meu amor, agora e para sempre, mãe. O sol já se pusera quando Catarina regressou com as crianças. Encontrou Ricardo ainda no sótão, rodeado por cartas abertas, a última ainda nas suas mãos. Tio Ricardo, a voz suave de Sofia. Podemos ficar aqui contigo um bocadinho? Ele simplesmente abriu os braços e as 3 crianças aninharam-se à sua volta. O papel sussurrou suavemente com a brisa da noite que entrava pelas vigas, como se a sua mãe ainda estivesse ali, a estender a mão uma última vez através dos anos. Sabes, murmurou Inês, sonolenta. A avó Maria dizia sempre que algumas palavras só fazem sentido quando são escritas com amor. Ricardo puxou as crianças para mais perto, sentindo nos seus pequenos corpos o último e mais precioso presente da sua mãe. Em algum lugar, entre rosas azuis e cartas devolvidas, Maria encontrara uma forma de construir uma ponte através de 20 anos de silêncio. O laboratório na cave era um testemunho da natureza meticulosa de Maria. Prateleiras alinhavam as paredes, cada pasta cuidadosamente etiquetada, cada gaveta marcada com a sua caligrafia precisa. Catarina digitava rapidamente no seu computador portátil, ligado ao computador principal de Maria, enquanto Ricardo vasculhava uma pasta com a etiqueta Origens. Encontrei, murmurou Catarina, os dedos a pararem. Clara Antunes, 28 anos. Acidente de carro na EN2, há 3 anos.
Ricardo aproximou-se do ecrã, absorvendo a fotografia de uma jovem com caracóis dourados, tal como os de Inês. O relatório da polícia era breve. Pavimento molhado, curva acentuada. Uma tragédia simples e devastadora. Aqui continuou Catarina, abrindo outro ficheiro. A Maria estava no hospital naquela noite para exames preliminares. Ela testemunhou a Clara a ser trazida. As notas manuscritas de Maria apareceram no ecrã, a sua caligrafia mais trêmula do que o habitual. A Clara segurou a minha mão nos seus últimos momentos. Era tudo sobre os seus filhos, Sofia, Tiago e Inês. Prometa que cuidará deles, implorou ela. Como se recusa a uma mãe moribunda? Como poderia eu não ver naquele momento uma oportunidade de redenção? Ricardo afundou-se na cadeira do laboratório. Então foi assim. Há mais, disse Catarina, gentilmente. A Maria investigou tudo sobre a Clara. Ela também era cientista, trabalhava em genética molecular. Nenhuma família próxima, apenas os seus filhos. Numa gaveta próxima, encontraram um álbum de recortes. Maria documentara cada passo dos primeiros dias das crianças com ela. Sofia, com pouco mais de 2 anos, a tentar consolar os seus irmãos mais novos. Tiago, ainda um bebê, agarrado ao seu ursinho de peluche. Inês, pequena e solene, a observar tudo. Olha para estas notas, apontou Catarina para entradas num diário científico. A Maria estava a pesquisar uma cura para o cancro usando engenharia genética. As rosas azuis faziam parte das suas experiências de modificação de ADN. Mas ela parou, concluiu Ricardo, a compreensão a surgir. Desistiu do tratamento para cuidar das crianças. Um envelope deslizou de entre as páginas do diário uma carta endereçada a Clara. Querida Clara, nunca nos conhecemos realmente, apenas aqueles poucos minutos preciosos em que confiaste os teus tesouros mais valiosos a uma estranha. Quero que saibas que os teus filhos são amados. A Sofia tem o teu espírito gentil, o Tiago a tua curiosidade infinita, e a Inês, ela é a tua imagem espelhada. Não te posso substituir, nem desejo tentar, mas prometo amá-los com cada momento que me resta. E quando o meu tempo acabar, o meu filho, Ricardo, continuará esse amor. Com eterna gratidão, Maria. Do andar de cima, ouviram as crianças a rir com a agente Costa, Sofia a ensinar aos outros uma canção, as suas vozes doces a flutuarem pelo chão. Ricardo chamou Catarina, suavemente, segurando outra pasta. A Maria já tinha iniciado o processo de adoção. Todos os documentos estão aqui. Avaliações psicológicas, registros financeiros, até cartas de recomendação dos vizinhos. Ela sabia que não teria tempo para terminar, murmurou Ricardo. Então, ela preparou tudo para ti, acrescentou Catarina, mostrando-lhe. Ela indicou-te como o tutor designado. Só precisa da tua assinatura para avançar. Ricardo pegou numa fotografia solta na secretária. Maria no jardim com as crianças, todos a sorrir para a câmara. Mesmo visivelmente doente, os seus olhos brilhavam com uma alegria genuína. Ela usou os seus últimos meses, disse ele, a voz a tremer. Não para se salvar a si mesma, mas para salvar estas crianças, dando-lhes o amor que não me pôde dar durante 20 anos. Catarina colocou uma mão gentil no seu ombro. Então, o que fazemos agora? Como que em resposta, pequenos passos desceram as escadas da cave. Sofia apareceu primeiro, seguida por Tiago e Inês. Tio Ricardo perguntou Sofia, hesitante. Queremos mostrar-te uma coisa. As crianças levaram-nos ao jardim, onde o sol da tarde banhava tudo numa luz dourada. Sofia parou diante dos arbustos de rosas azuis, agora em plena floração. A avó Maria disse que quando as rosas estivessem assim, explicou ela, tocando cuidadosamente numa pétala. Significava que era a altura de sermos uma família a sério. Tiago pegou na mão de Ricardo. Vai ser o nosso pai agora? Como a avó Maria prometeu. Inês acrescentou, os seus olhos, tão parecidos com os de Clara, fixos nele. Ricardo ajoelhou-se na relva, ao nível dos olhos das crianças. Catarina aproximou-se, a sua presença uma âncora silenciosa. Ela planeou tudo, não foi? Conseguiu ele, com um sorriso aguado.
Ela sabia exatamente o que estava a fazer quando vos encontrou. Então, podemos ficar? Perguntou Sofia, a sua pequena voz a transbordar de esperança. Ricardo abriu os braços e as 3 crianças correram para eles. Catarina juntou-se ao abraço de grupo, completando o círculo familiar sem esforço. Para sempre, prometeu Ricardo, sentindo o peso de 20 anos de ausência dar lugar a um futuro cheio de possibilidades. Tal como a avó Maria queria. No jardim, as rosas azuis balançavam suavemente com a brisa, as suas pétalas impossíveis a guardar os segredos finais de Maria. Mas o seu maior legado não estava em flores geneticamente modificadas ou em descobertas científicas. Estava ali, naquele abraço, sob o sol da tarde, onde 4 corações solitários finalmente encontraram o seu lar. Catarina anotou mentalmente os próximos passos legais, mas os seus olhos brilhavam com lágrimas. Acho que a tua mãe sabia exatamente o que estava a fazer, murmurou ela. Às vezes, o maior ato de amor é saber quando passar o testemunho. A avó Maria dizia que algumas famílias são feitas de sangue, comentou Inês, sonolenta, aninhada nos braços de Ricardo. E outras são feitas de amor. Ricardo olhou para as crianças nos seus braços, para Catarina ao seu lado e para o jardim que a sua mãe cuidara com tanto esmero. Maria usara os seus últimos meses não em busca de uma cura para si mesma, mas para construir uma cura para corações partidos, os das crianças e o seu. Acho que está na hora de irmos para casa, disse ele por fim. A nossa casa. As crianças sorriram abertamente, os seus sorrisos a iluminarem os seus olhos, tal como os de Maria. No horizonte, o sol começou a pôr-se, pintando o céu de rosa e azul, as cores de um novo amanhecer para uma família nascida do último e maior ato de amor de Maria da Luz. A primavera chegara mais uma vez ao Vale do Silêncio, trazendo consigo o doce perfume das rosas em flor. Catarina organizava os últimos documentos na mesa da cozinha: certidões, declarações, avaliações psicológicas, o processo de adoção finalmente a chegar ao fim. A assinatura final? Perguntou Ricardo, servindo café em 2 chávenas, enquanto observava as crianças a brincar no jardim através da janela. A última audiência é na próxima semana, confirmou Catarina, ajustando os óculos. A juíza Almeida reviu o caso todo. Disse que nunca viu um processo tão bem preparado. Tudo obra da mãe, sorriu Ricardo, lembrando-se de como Maria planeara cada detalhe, mesmo sabendo que não estaria lá para ver o resultado. O riso infantil soou quando Sofia entrou a correr, as bochechas coradas de excitação. Tio Ricardo, encontramos outra carta da avó Maria. Ela segurava um envelope envelhecido, descoberto numa caixa de ferramentas de jardinagem no quintal. A caligrafia de Maria, embora trêmula, era inconfundível. Para ser encontrada quando as rosas azuis florirem novamente, lia-se na inscrição. Ricardo sentou-se à mesa da cozinha, Sofia a subir para o seu colo. Tiago e Inês, que tinham seguido a irmã, sentaram-se por perto, os olhos no envelope. Minha querida família, se estão a ler isto, significa que o amor encontrou o seu caminho. As rosas azuis estão a florir novamente, e com elas, uma nova oportunidade de vida floresce. Ricardo, meu amado filho, estás finalmente em casa. Perdoa a tua velha mãe por todas as escolhas difíceis, por todos os anos de silêncio. Cada decisão foi tomada com amor, mesmo que nem sempre pareça. Sofia, minha pequena guardiã, continua a proteger os teus irmãos com esse grande coração que tens. Tens a força do teu pai e a bondade da tua mãe, Clara. Usa ambas para tornar o mundo melhor. Tiago, meu curioso explorador, nunca percas essa sede de conhecimento. As tuas perguntas intermináveis lembravam-me tanto do Ricardo em criança, sempre a querer saber o porquê. Inês, minha observadora silenciosa, vês mais do que as pessoas imaginam. Valoriza esse dom, mas não tenhas medo de partilhar o que o teu coração sabe. Catarina, embora nunca nos tenhamos conhecido, sei que és exatamente quem esta família precisava. Cuida deles por mim. O jardim é vosso agora. As rosas azuis guardarão sempre os nossos segredos,
mas é a altura de criar novas memórias, novas histórias. Com todo o meu eterno amor, Maria, mãe, avó. Ricardo levantou-se lentamente, ainda a segurar a carta. Acho que também tenho algo a dizer. Lá fora, sob o céu limpo da manhã, a família reuniu-se entre os arbustos de rosas. Ricardo tirou um papel cuidadosamente dobrado do bolso. Querida mãe, 20 anos é muito tempo para carregar arrependimentos. Hoje, entendo que, às vezes, amar significa esperar pelo momento certo, mesmo que esse momento chegue de formas inesperadas. Ensinaste-me sobre o amor 2 vezes. Uma na minha infância, com panquecas de domingo e histórias para adormecer. E agora, através destas 3 crianças maravilhosas, que preparaste para serem a minha segunda oportunidade. As rosas azuis finalmente revelaram os seus segredos, mas o teu maior legado não está em avanços científicos. Está nos sorrisos destas crianças, no amor que plantaste nos seus corações, na família que cultivaste cuidadosamente para mim. Prometo honrar o teu último desejo. Estas crianças serão amadas, protegidas e guiadas, tal como fizeste por mim. E desta vez não deixarei o tempo escapar-me por entre os dedos. Com eterno amor, o teu filho, Ricardo. Catarina juntou-se a ele, discretamente, a enxugar uma lágrima. Que tal criarmos algo especial aqui no jardim? As horas seguintes foram passadas a fazer um memorial para Maria. Sofia escolheu cuidadosamente as rosas mais bonitas para um pequeno canteiro circular. Tiago ajudou a pintar pedras com mensagens de amor, enquanto Inês arranjava conchas e cristais em padrões delicados. A avó Maria ia gostar disto, declarou Sofia, satisfeita com o resultado. A mudança para a casa aconteceu naturalmente nas semanas seguintes. Cada quarto guardava memórias que gradualmente se fundiam com novas histórias. O quarto das crianças era luminoso e cheio de brinquedos novos, mas o velho ursinho de peluche de Tiago ainda tinha um lugar de honra na prateleira. Catarina transformou o antigo escritório no seu espaço de trabalho, mas manteve as fotografias de Maria nas paredes. Para nos lembrarmos de como chegamos aqui, explicou ela. 1 ano depois, o sol mal nascera quando a família chegou à ponte sobre o rio Trancão. Sofia, agora com 6 anos, carregava orgulhosamente um bolo caseiro coberto com rosas de açúcar, azuis, claro. Aqui decidiu ela, apontando para o local exato onde Ricardo os encontrou pela primeira vez. É o lugar perfeito. Tiago ajudou a estender uma toalha de piquenique, enquanto Inês colocava cuidadosamente 6 pratos, um extra em memória de Maria. Parabéns, Sofia sorriu Ricardo, acendendo as velas. E feliz aniversário de família para todos nós. Catarina distribuiu fatias de bolo, as alianças de casamento no seu dedo, trocadas numa cerimônia íntima no Jardim de Rosas 3 meses antes, a brilhar sob a luz suave da manhã. Olhem, apontou Inês para o horizonte, onde o sol nascia em tons de rosa e ouro. É igual ao dia em que o tio Ricardo nos encontrou. Não corrigiu Sofia, suavemente, a sabedoria de alguém muito para além dos seus anos a brilhar nos seus olhos. É melhor, porque agora somos uma família a sério, tal como a avó Maria planeou. Ricardo abraçou a sua família, sentindo o peso do distintivo número 4.873 no peito, o mesmo que o levara a estas 3 crianças perdidas. No jardim do Vale do Silêncio, as rosas azuis ainda floresciam, guardando os segredos de Maria nas suas pétalas impossíveis. Mas o verdadeiro milagre não estava nas flores geneticamente modificadas ou nas descobertas científicas. Estava ali mesmo, debaixo da ponte sobre o rio Trancão, onde 5 corações encontraram o caminho para casa, unidos pelo amor persistente de uma mulher que nunca deixou de acreditar em segundas oportunidades. Algumas famílias são feitas de sangue, citou Catarina a frase favorita de Maria. E outras são feitas de amor. E às vezes, acrescentou Ricardo, observando o sol a subir, pintando promessas de um novo dia. São feitas de ambos. Sofia soprou as velas, os seus olhos a brilhar com a mesma determinação que Ricardo herdara de Maria.
Em algum lugar, entre o céu e as rosas azuis, uma mãe sorriu, sabendo que o seu último ato de amor florescera exatamente como planeado. O amor, afinal, encontra sempre um caminho. Mesmo que leve 20 anos, 3 crianças perdidas e um jardim de rosas impossíveis para guiar alguém de volta à casa.